Ô, meus amigos, vamos lá então para El Campín, para a gente falar um pouco aí do que pode ser esse Cruzeiro contra a URT. E aí, meus amigos, Caio... É o Cássio no gol mesmo, né? O o goleiro é o Cássio. Cássio. Uma das poucas coisas que tem funcionado na instituição Cruzeiro. É. Cássio! No nosso gol. E na zaga? O que vocês pensam aí sobre dupla de zaga para esse jogo? Tem muita opção, né, cara? Tem o Fabrício Bruno, né? Eu acho que ele vai ser o titular, né? É isso mesmo, Fabrício? É isso. Eu penso em minutos pro Vidalba. Não sei eu como também. que estão as condições dele, mas eu acho um bom jogo pro Vidalba ter minutos. Se puder iniciar ainda melhor, porque depois vem uma semana importante de preparação e aí quem sabe a gente já possa ver o Vidalba tendo uma sequência como titular depois disso. Mas antes dessa sequência, ele precisa ter minutos e o jogo contra o RT é interessante. É porque se ele não joga amanhã, vai ter, quando for o jogo contra o Corinthians daqui a 10 dias, né? Vai ter argumento de que ele não jogou ainda, né? Então eu acho que é um momento bom também pra dar minutagem pra ele. Eu começaria com o Vidalba, tá? Eu começaria com o Vidalba também. Também. Até porque entre o João Marcelo desgastado e o Vidalba voltando de lesão, eu prefiro apostar no Vidalba voltando de lesão. Tô contigo. E aí aquela coisa, né? Se ele não tiver condições de jogar o tempo todo, tira. Tá, às vezes 45 minutos, 50, o que for. E aí tira e deixa ele descansar pra preparar pro Brasileirão. Então vamos projetar Fabrício Bruno e Vidalba, e tem os zagueiros de Schrödinger também, né? Lembrando que o Cruzeiro treinou essa manhã, ainda não temos as atualizações aí. Se alguém mais, né, fica de fora, esperamos que esteja todo mundo saudável. Para começar na lateral direita, Fagner ou William? Cara, eu acho que vai ser o Fagner mesmo, né? Eu acho assim que se o Tite pensa em tentar recuperar o William, algo assim, podia ser um bom jogo, porque quero uma pressão um pouco menor, né? Jogo no interior e tal. O Cruzeiro provavelmente vai ter mais a posse, vai atacar mais e tudo. Mas se for olhar na cabeça do Tite, eu acho que ele vai manter o Fagner. A questão do desgaste também, né? Pra não perder o Fagner por lesão também, né? Que era um cara mais velho. Talvez fosse interessante começar com o William. Eu começaria com o William. Ainda penso que o Fagner é o titular, mas precisa fazer muito mais para ser confiável, mas o William é um cara que tá dentro do elenco, e enquanto estiver dentro do elenco precisa ter aí alguma possibilidade de ser recuperado. Nada melhor do que ele receber uma oportunidade, um jogo como esse. Acho que o Mike foi bem ao falar que é um jogo fora de casa, com menos pressão. E o Fagner me pareceu bem desgastado, né? Ele até sai durante o jogo contra o Mirassol. A gente tem que ponderar a idade avançada, então eu começaria com o William. Eu pensaria em começar esse jogo com o William também. Ah, caramba! Ah, gente, o Fagner não tá bem. Aquela rebatida do Fagner pro meio da área ali foi um tipo de coisa que o William faria. Não é o William Farias, é o William Farias, né? E na esquerda, pensariam numa descansada pro Kaique jogar com o Prats? Eu manteria o Kaique. Difícil também, né? É porque eu tô pensando muito nessa questão. Sinceramente, essas novas lesões, o Sinisterra e o Ken a gente até esperava já, mas apareceu o Neiser lesionado, me deu uma preocupação maior com esses jogadores que são importantes, são titulares, sabe? O Kaique já vem de uma sequência muito grande de jogos. Ele basicamente jogou todos, né? Desde que ele voltou, que começou ali o ano com o Cauã Prats, e o Kaique jogou todos depois, né? Eu acho que se quer preservar o jogador, o momento é agora. E eu confio no Cauã Prats, né? Então, assim, eu iria de Cauã Prats. Eu também começaria com o Prats, tá? Assim, porque entendo totalmente a questão de necessidade de vitória, mas eu acho que o Cauã Prats, ele tem um nível que ele vai entregar bem. Ele não vai ter uma queda de desempenho jogar com o Prats. E o Kaique tá desgastado. Todo mundo tá desgastado, gente. Esse que é o ponto. Então, assim, aí depois você bota o Kaique um jogo a mais, aí vai que o menino sente alguma coisa, sabe? Nessa maré que a gente tá, velho. Enfim, então vamos aí de Cauã Prats na lateral esquerda aí. Acho que E deixa o Kaique ali, né? Eventualmente, precisando, o Prats der uma cansada, ele entra no finalzinho de jogo ali. Jogar 90 é bem mais complicado. Dupla de... Só pra acrescentar, se o Cauã Moraes, né, tivesse disposição, talvez, Seria para a nossa lateral escolha. direita, seria interessante pra gente ver ele jogar também no ambiente mais tranquilo e tudo mais. Mas a gente não sabe se ele vai estar ainda, né? Por isso que a gente nem cogitou. Porque ainda tá machucado, né? Na verdade, tá se recuperando, praticamente recuperado, né? Mas a gente não sabe se ele vai pro jogo.
Se tiver Cauã Moraes é a nossa Cauã escolha. Moraes, sim. É a nossa escolha para lateral direito, tá, gente? Mas como ele é dúvida ainda, né? Aí a gente fica com essas outras opções. Dupla de volantes. A gente viu o Gerson saindo pregado no intervalo. A gente teve a situação do Romero também, enfaixando a perna. Tá correndo pra caramba o Romero ali. Pensariam em mudança? Eu não mudaria a dupla por completo. Eu acho importante ter pelo menos um titular. E aí, dentro disso, eu começaria com o Lucas Romero e seguraria o Gerson. Acho que é jogo pro Lucas Silva. O Lucas Silva não entrou bem contra o Mirassol, mas achei que o Mateuzinho foi ainda pior do que o Lucas Silva. Então, pra mim, ele fica à frente. O Japa pode ser uma boa opção por ali também. Mas gostaria de mais minutos pro Lucas Silva contra o RT, então começaria com essa dupla de volantes que de alguma forma já se entende, né? E falta esse primeiro volante reserva ainda, né? Porque pode usar o Mateuzinho por ali, Japa, não sei. Murilo ainda não teve oportunidade com o Tite, né? Acho que só naqueles jogos que foi o time fraldinha. Mas o Wallace descartado, então eu acho que fica o Romero e o Lucas Silva mesmo. Eu acho importante também dar rodagem pro Lucas Silva, porque ele vai ser um cara que vai ser utilizado, né? Ele é um jogador importante, apesar de não ter... É porque assim, é foda falar assim que o Lucas Silva, ele teve tá tendo um ano muito ruim e tal, porque o time todo tá tendo um ano muito ruim, né? Então eu iria de Lucas Silva e Lucas Romero também, acho uma boa dupla. Eu pensaria, nossa senhora, eu não sei nem se... Eu tô discordando de mim mesmo. Eu iria de Lucas Silva e Matheus Henrique. Você mudaria completamente a dupla. Porque assim, eu acho que o Romero tá muito sobrecarregado. Eu tô com medo danado do Romero machucar, cara. O Romero, ele teve que jogar até os 90 contra o América. Não, eu entendo. Eu só tenho uma preocupação. Não deveria ser uma preocupação, né? Mas assim, talvez mudar completamente a dupla de volantes dê um impacto grande nesse time do Cruzeiro. E esse time nosso até agora tá bem mesclado, né? Tá um time misto, né? Digamos assim. A ideia é essa mesmo, como eu disse, viu, gente? Nós não temos informações detalhadas até o momento sobre a preparação do Cruzeiro, não. Então a gente tá montando o nosso time aqui, tá? Mas aí talvez na live da noite, né, das 19 horas, já tenha um pouco mais a lista de relacionados consolidada, aí a gente já vai por outro caminho. Beleza, então Lucas Romero e Lucas Silva são os nossos volantes. O nosso 10 é o Pereirudo? Matheus Pereira. Matheus Pereira. Começaria porque não tem reserva, né? Não. Então, Matheus, faz esse esforço pra nós aí, meu querido. E é aquilo, né? O Cruzeiro, digamos, consegue abrir um 2-0, consegue um jogo mais tranquilo, aí tira pra preservar também, né? Sim. Assim como foi com o América. Eu achei que o Tite mandou bem nessa, quando ele tira alguns jogadores ali pra preservar. O pessoal tá pegando nosso pé aqui, falando que a gente é passa-pano do William, que é um absurdo a gente ter colocado o William. Gente, a gente colocou o William... Justamente pro Fagner não machucar. O Fagner não falecer. Exato. O Fagner, ele é um jogador de 36 anos, né? Ele é um veterano e ele não tá jogando bem também. Então, assim, o William é o que tem, mas a gente falou, se o Cauã Moraes puder jogar, a gente escolhe o Cauã Moraes. Claro. A gente só tá tentando evitar mais uma lesão. Se o Fagner machuca, aí a gente vai ter que o William, ter o William contra o Corinthians, contra o Flamengo, aí é difícil, né? Ano passado o Fagner já foi um ano que ele passou muito tempo lesionado. Ele passou mais tempo lesionado que à disposição, praticamente ali. Exatamente. Então, assim, aí temos um meio-campo experiente. E nas pontas, o que vocês pensam aí para jogar nos flancos? Arroio possivelmente de volta, tem Wanderson, tem Christian e tem Só, né? Lelis e Jesus Cristo. Eu iria de Arroio e Christian. Aí seria uma mudança em relação ao jogo contra o Mirassol, né? O Arroio voltando ao time titular, e aí Arroio pela direita e Christian pela esquerda. Mesma configuração do que foi, por exemplo, contra o América, né? Eu também faria isso. Então, Arroio pela direita e o Christian pela esquerda? Seria o que eu faria. Eu gosto do Christian pela direita, né? Mas se diz que ele que quer jogar pela esquerda, né? É o que dizem, né? Estão falando por aí, então. Temos aí Arroio e Christian, e o reserva seria o Wanderson. E a gente, a cada vez, fica mais evidente que estamos com necessidade de pontas. E no ataque, sem Chico da Costa e sem Nezer, a gente tem Caio Jorge ou a possibilidade do Ryan Lelis meio no improviso. O que vocês acham? O Ryan vai ter que ter minutos nesse jogo, né? Seja como ponta, seja como referência. Mas eu começaria com o Caio. Eu tava pensando muito no que você falou, Emerson. Se o Neisser tivesse à disposição, era jogo pro Neisser.
Mas assim como seria contra o Pouso Alegre, infelizmente ele teve uma lesão pouco antes, não vai dar pra ser. Então, Caio Jorge, assim como Matheus Pereira, faça esse esforço aí, porque vamos precisar de você desde o início amanhã. E eu sigo naquela, Caio Jorge, mas se o Cruzeiro identificar qualquer chance de lesão, qualquer desgaste a mais, não coloca pra jogar, coloca o Ryan Leles ele consegue jogar 45 minutos, joga os 45, tira, preserva o jogador, joga o Ryan Leles ali, porque a gente não pode se dar o luxo de perder mais jogadores, não. A gente perdeu até agora, na maior parte, reservas, né? Isso já tem um impacto muito grande no elenco. Se a gente começar a perder titulares, aí a situação fica muito complicada. Por isso até que a gente fez algumas mudanças aí na nossa escalação, né, cara? Exatamente. Assim, eu começaria com o Ryan, tá, gente? Só pela mesma questão de preservar o Fagner, seguraria o Caio Jorge no primeiro tempo e assim, se terminar o primeiro tempo, o Cruzeiro tá perdendo, tá dando ruim, aí você faz a troca ali, bota o Caio pra jogar o segundo, porque eu acho que ele não tem condição de jogar os 90 e a gente não pode arriscar a nossa principal, talvez única esperança de gol. Eu só tô invertendo a lógica. Eu penso no Caio começando, tentando resolver no primeiro tempo e aí no segundo o Ryan entrando. Entendi. Bom, faz sentido também. Esse aí, um possível Cruzeiro. Não vamos entrar como provável, né? Mas um possível time do Cruzeiro. E assim, eu acho que é mais do que o suficiente pra gente conseguir ganhar da URT, né? Não tô falando de brilhar, mas uma vitóriazinha, 1-0zinho ali. Sim. Tem que ser, né? Tem que ser suficiente. Eu acho que, assim, se a gente vai comparar, né? Então tem que acabar mesclando ali. Mas esse time aí tem que ter condição, acho que de fazer um bom jogo contra o TRT. Teoricamente teria que ter, né? A URT, inclusive, que vem de 2 derrotas, né? Perdeu os 2 últimos jogos fora de casa. Mas é outra questão aí que só aumenta a responsabilidade do Cruzeiro de chegar amanhã lá em Patos de Minas e vencer esse jogo. E esse time aí, esse mesmo time, com exceção do Cauã Prates, é o time titular do Cruzeiro que finalizou o ano passado, né? O time que foi pro jogo de ida da semi da Copa do Brasil. Na verdade, o Sinisterra que começa, né? No jogo de ida, né? Foi o Arroio. Então, no jogo de ida foi o Arroio, na volta foi o Sinisterra. Eu digo assim até por causa do Vidalba, né? Que ele machucou e tudo mais. Sim. Mas se pensar na ida, o mesmo time, com exceção do Cauã Prates, que foi o Kaique. Sim, é isso. É isso, meus amigos. E assim, só pensando nesse time aí, olhando para as opções que a gente tem de banco, né? A gente falou que talvez o Juan Gabriel entre e tudo mais. Vocês conseguem ver, assim, algum jogador que, tá dando ruim, alguém para entrar e mudar o jogo? Achar então, solução? O Gerson, né? Gerson. Eu não acho que seja pra mudar o jogo. É uma expressão muito forte, né? Forte. Mas, por exemplo, tem o Wanderson, que é um cara que pode dar uma correria ali no... vai ter minutos. Vai que ele começa a fazer gol, né? Fez outro dia. Mas é um cara que dá um fôlego ali a mais, igual, por exemplo, se começar com esse time aí, o Christian não é um ponta de ofício, né? É um meio ali pelos lados. Então, se precisar de mais incisividade, mais jogada de linha de fundo, talvez pode tirar ele ou recuar ele, né? Tirar o Lucas Silva, colocar o Wanderson e tudo mais. No caso da dupla de volantes, se citou o Gerson, mas tem a opção do Matheus Henrique também. Matheus Henrique também, que é mais ofensivo. O próprio Japa, se tiver à disposição, é um cara útil. Sim. E claro, a gente não deve colocar a esperança neles, mas tem o Leles e talvez o Juan Gabriel, são caras novos ali que a gente... Tem boas peças para oxigenar esse Cruzeiro. Agora, para mudar o jogo... Aí já é um pouco demais. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!